Olá pessoal, que bom estar aqui para mais um vídeo aula, tá? Espero que vocês estejam colocando em dias, resolvendo todas as atividades, tá bom? E as videoaulas elas servem para tirar as dúvidas. Nós vamos estudar hoje no nosso livro de oficina de negócios, continuar estudando um pouco sobre a pintura, como isso surgiu, a importância dela, tá? Então eu vou falar um pouquinho o que o nosso livro traz sobre a pintura, tá? Como surgiu a pintura? Então tudo começou lá, né, na pré-história, quando os homens, né, os seres humanos, os habitantes, eles moravam em cavernas. Aí eles faziam fogo para se aquecer, para se proteger. E quando esse fogo apagava, eles tinham os carvão. E aí eles começaram a desenhar, né, a desenvolver esses desenhos. Então, o que eles desenhavam? Eles desenhavam a si mesmo, né, as pessoas, desenhava os animais, desenhava batalhas ou rituais que eles faziam ali naquela comunidade, então eles representavam em forma de desenho. Então foi aí que foi produzido as primeiras obras de artes nas paredes das cavernas, que são conhecidas pelas pinturas rupestres, que nós aprendemos lá na nossa outra videoaula. Eu trouxe até uma imagem para vocês. Então, aos poucos, os seres humanos perceberam que pedras, argilas, musgo, carvão e até mesmo o sangue dos animais, eles podiam utilizar para fazer essas pinturas. E eles retratavam cenas do cotidiano, tá? Os animais, como eu já falei, as batalhas, as guerras, né, as festas, tudo ele retratava nesses desenhos. E foi assim que tudo começou, com os primeiros desenhos dos animais, dos rituais de caça, nas paredes das cavernas. Foi por meio desses dados que foram achados ao longo do tempo que aí começou-se a utilizar a tinta, a argila e o sangue dos próprios animais para produzir obras de artes. No nosso livro, na página 50 e 51, tem imagens dessas pinturas que vocês podem acompanhar. Olha só. Então, aqui nessa imagem retrata a caça, né? As pessoas caçando os elefantes, né, naquela época. Então as pinturas eram formadas por figuras de grandes animais, né, de cavalos, de cervo, de búfalos, e também eram comuns as representações dos rituais dos homens. É importante lembrar que a pintura na pré-história facilitou bastante para a comunicação entre os habitantes da caverna. Posteriormente surgiu a linguagem e a fala. Então, antes dele falar, dele escrever, eles já faziam os desenhos e as pinturas na parede da caverna. E como nós aprendemos, esse tipo de pintura se chama, né, pinturas rupestres. E aí, pesquisadores ao longo do tempo foram entendendo como que aquelas civilizações viviam antes de nós, né? Como surgiu a questão da contagem, né? Lá no comecinho do nosso livro de matemática fala que eles pintavam nas paredes a quantidade de animais e quando eles matavam um animal, ele ia lá e marcava um xizinho. Ali significava que tinha menos um daquele rebanho, tinha um animal a menos. E aí começou também a matemática. Viu como tá ligado? As disciplinas sempre tá ligado uma à outra. E isso constrói a história que nós aprendemos hoje.
Então, hoje nós vamos colocar em prática o que a gente sabe de pintura. Nós já estudamos em artes, em oficinas de negócio, né, em atividades lúdicas, a arte de pintar. Então, nós vamos produzir um quadro. Vocês vão precisar de um pratinho de isopor desse, ou de papelão, aquele que vem com bolo. Pronto. Aí a gente vai precisar também de tinta, tá? E aí você pode usar a tinta que você tiver em casa, qualquer cor, pode ser cola colorida, pode ser alguma coisa como sementes que dê algum tipo de tinta, você vai utilizar para criar a sua obra de arte. E aí a gente vai precisar de um pincel também. Então, com a tinta, você vai criar o seu desenho, tá? Então, vamos lá. Vamos usar a nossa criatividade para pintar e criar a nossa própria obra de arte. Vocês podem estar fazendo também mistura de cores, criando novas cores, tá? Eu vou desenhar aqui, vou fazer minha obra de arte para vocês verem. Vou desenhar uma flor, tá? E aí, pede ajuda do papai, pede ajuda da mamãe, tá certo? Você pode criar sua própria obra de arte, tá? Aí, como você quiser, tá bom? Olha só, eu trouxe aqui do lado o material que você vai precisar. O pratinho de isopor, tá? Vai estar lá na nossa agenda, tudo anotadinho. Tintas de cores variadas, ou um pincel, ou um rolinho. E aqui embaixo eu tenho alguns exemplos, né? De algumas crianças que aproveitaram essa época de junina, bem colorida, e fizeram o desenho, a pintura, em homenagem à festa junina. O meu ficou assim, ó. Tentei fazer uma flor, não sou muito boa em pintura, mas a gente usa a nossa criatividade, aí você pode usar outras cores, tá? Bem aqui atrás de mim tem um painel bem bonito, com um arco-íris, muitas flores. Então coloque a criatividade e montem o seu quadro, tá? Coloque o seu nome e bata uma foto, mande pro WhatsApp da escola para a tia ver todas as obras de arte. Eu sei que vocês são inteligentes, são capazes, então vamos lá colocar em prática o que nós aprendemos sobre pintura. Revisando o que nós aprendemos, a pintura é uma forma de expressar, de se expressar. Nós aprendemos que nós podemos pintar quadro com cores alegres para expressar sentimentos de alegria, né, de felicidade, cores mais escuras, mostrando uma certa tensão, uma certa tristeza. Assim como a música, a pintura também retrata o sentimento do artista. Nós aprendemos sobre Tarsila do Amaral, uma grande pintora e artista plástico. Aprendemos sobre Romero Brito, que ele usava as formas geométricas, desenhos alegres. Então agora é a vez de vocês. Coloquem a criatividade toda de vocês nesse quadro, que eu tenho certeza que vai ficar bem legal. Então até a próxima aula, pessoal, tá? Conto com vocês para estar realizando todas as atividades, tá bom? Deixo para vocês esse desafio, tá bom? Até a próxima aula. Tchau!